Bom, então aqui nós estamos para as nossas palestras em teologia pura. O Senhor Jesus voltará. Só que o Senhor Jesus voltará num cenário turbulento, meus irmãos, porque a chegada do anticristo está profetizada nas Escrituras. E esse anticristo ele vem acompanhado, tá bem, de um cavaleiro vermelho. Quer dizer que você tem aí um jogo político, tá bem? Amém. Você tem um jogo político. O que é esse jogo político? De um lado você vai ter aqui o anticristo fazendo a parte dele, que são os tratados de paz, mas com arco, tá bem? O que significa arco? Ele também terá suas armas de guerra. As nações, elas estão armadas até os dentes, tá, meus irmãos? Até os dentes. Existem armas chamadas de armas climáticas. O que são essas armas climáticas, meus irmãos? São gigantescos radares que eles instalaram em áreas abertas, muito próximo dos trópicos, tá bem? E através dessas armas climáticas, eles conseguem enviar algumas ondas eletromagnéticas para a atmosfera. E existe nos Estados Unidos, existe no Canadá, existe na Rússia, existe na China, existe no deserto do Saara. Essas armas climáticas, elas servem para poder mexer com a meteorologia do mundo. Chuva, quer dizer chuva demais, sol demais, seca demais, maremotos, terremotos. Aí a gente fala, será que isso é teoria da conspiração? Não é teoria da conspiração, as armas existem. E não somente existem, como elas são testadas. E quando elas são testadas, meus irmãos, está mexendo com o clima na Terra inteiro, tá? Mexendo com o clima. Ponto. Existem as chamadas armas biológicas também. E nós estamos vivendo no cenário de uma guerra biológica, tá bem? Cada ano essas nações estão aí testando as suas armas de guerra e estão surgindo esses vírus e essas bactérias, as superbactérias, e depois vem toda uma onda de mortes e de contaminação e desenvolvimento industrial de vacinas, meus irmãos, em larga escala para vacinar a todas as pessoas. Mas e aí? Então nós temos aí as armas climáticas e nós temos as armas biológicas. Mas nós também temos as armas químicas, que são as bombas propriamente ditas. E todas as nações estão armadas. Está se investindo pesadamente no armamento nuclear, físico-nuclear, subnuclear. Todos os oceanos do mundo, meus irmãos, eles estão sendo varridos por submarinos. Então, abaixo do nível do mar, onde nós não enxergamos nada, estão milhares e milhares de submarinos fazendo as suas rondas, as suas patrulhas e também estão fazendo seus exercícios de guerra. Sem falar dos porta-aviões, sem falar das infantarias e muitos outros armamentos. Isto não é mito, isto não é lenda, isto é profecias. Quando chegar o tempo do governo do anticristo, todas estas armas elas estarão ativas e estarão ao alcance da tecnologia da grande tribulação. Essa tecnologia da grande tribulação, meus irmãos, que está sendo animada pela inteligência artificial e pelas milhares e milhares de satélites que estão aí em volta do nosso plano, em volta da nossa terra, onde nós vivemos. O que nós temos, meus irmãos? Nós já temos nação contra nação. Nós já temos reino contra reino. E nós já temos os rumores de guerras. E nós já temos as guerras também. Mas por ocasião da volta do Senhor Jesus, as guerras vão se deflagrar. Elas vão acontecer. Hoje, para os irmãos terem uma ideia simples, tá bem? Nós temos um eixo, que é o eixo comuno-capitalista. O que é esse eixo comuno-capitalista? São os comunistas na ideologia, comunistas na prática, comunistas no governo, mas capitalistas na economia. São geradores de riquezas para o próprio país. E quem é que gera riqueza para o comunismo? O capitalismo. O capitalismo que acontece no mundo inteiro, inclusive nas nações comunistas também. Quem mais sofre é o povo que está nessas nações. Este é um bloco. Você tem um segundo bloco, tá bem? Que é o bloco
islâmico. O problema do bloco do islâmico é que eles têm doutrina, eles têm gente, mas eles não têm unidade. Infelizmente, eles não conseguem ter a unidade. Mas quando eles chegarem a ter a unidade, além de tudo, eles vão ter riqueza. Doutrinas, arma, gente e riquezas. O bloco islâmico. Terceiro, nós temos aí o bloco liberal capitalista, que são os geradores de riquezas livres no mundo inteiro. Temos 3 blocos, pelo menos. Nós temos uma guerra já entre essas nações, uma guerra já entre esses blocos, e nós estamos no meio. Nós estamos presenciando o princípio de dores. Agora, a Bíblia fala de um terceiro cavaleiro, tá bem? Apocalipse, capítulo 6. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Sistema econômico mundial. Veja só, você tem um cavaleiro que é o anticristo, com um arco. Você tem um cavaleiro que é o das grandes guerras, com uma grande espada. E você tem um terceiro cavaleiro que é o sistema econômico mundial. E todos esses estarão depois de joelhos diante do governo do anticristo para a chegada da grande tribulação, a evidência da grande tribulação. Esse cavaleiro que tinha a balança na mão, ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. O que é um dinheiro, meus irmãos? É uma diária, tá bem? O que é uma medida de trigo? Uma mãozada cheia, tá? Então, uma mão de trigo, esse saquinho de trigo que você vai no mercado hoje e você paga ali 5, 6 reais. Nos tempos da grande tribulação, meio quilo de farinha na sua mão vai custar o equivalente a 250 reais aproximadamente. Meio quilo de farinha por 250 reais. Você tem aí no bolso 250 reais? Quantos pães você faz com meio quilo de farinha? Dá para quantos dias? Veja só, o terceiro cavaleiro que vem junto com o anticristo e as grandes guerras é o cavalo da fome, tá bem? A Bíblia está dizendo aqui, ó, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Cevada, meus irmãos, quem come cevada? Cevada quem come são os bichos. Gente não come cevada. Trigo a gente ainda come, mas cevada não. Cevada é para os bichos. 3 medidas, 3 mãozadas de cevada por uma diária, em torno de 250 reais. Você tem aí no bolso? Está dizendo: e não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer que haverá aí uma espécie de sinal de Deus para escapar desta morte por envenenamento que vem pela cevada, ou então dessa grande morte que vem pela fome. Vamos voltar lá, meus irmãos e irmãs. Espero que vocês estejam acompanhando bem, tá bom? Mateus capítulo 24, o sermão profético. Cristo disse: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Jesus não disse de uma fome, Jesus disse de fomes. Olha o cavaleiro preto, a paralelo entre Apocalipse capítulo 6 e Mateus capítulo 24. Fome, meus irmãos, por causa que não vai adiantar correr no supermercado. Porque nós já estamos tendo aí o advento também das compras online. Essas compras online é para nos dizer o seguinte: as portas dos supermercados estarão fechadas. No tempo da grande tribulação, para se comprar, vai ser necessário estar pertencendo ao sistema econômico mundial que estará ao encargo do anticristo. Não vai dar para ir na prateleira, no armazém e comprar. É necessário que esteja cadastrado, e esse cadastro, meus irmãos, é para garantir o acesso às linhas de crédito, e essas linhas de crédito são controladas pelo governo do anticristo. Você só vai poder comprar se for cadastrado no sistema mundial econômico do governo do anticristo.
E não vai poder comprar com o que você quer, porque você tem que ter o controle social, o controle dos créditos. Veja como isso é pré-anunciado para nós, meus irmãos, através do crédito social ou do cadastro positivo. Nós temos o cadastro positivo e nós temos o cadastro negativo. Seu nome pode estar negativado ou ele pode estar positivado. Mas se o seu nome estiver positivado e o seu score estiver baixo, você não viaja. Você não compra nada, nem casa, nem carro, nem alimento. Você tem que manter a sua linha de crédito. Não basta estar empregado, você tem que estar positivado. Estão percebendo o que é a chegada do governo do anticristo ao mundo? Você tem um anticristo que está lutando por uma paz ou uma pretensa paz. Você tem um cenário de guerra que se estabelece. Ao lado do cenário de guerra, um sistema econômico de fome. Um sistema econômico que vai alimentar as grandes classes de elites dos ricos do mundo, e os pobres vão comer cevada, porque não tem dinheiro para comprar o trigo. Mas existe algum sinal que vai ser guardado durante a grande tribulação, que Cristo fala do azeite e do vinho. Nós vamos entrar nesse detalhe numa ocasião oportuna. Estão acompanhando, meus irmãos, ou está muito difícil? Eu preciso de um retorno de vocês, tá bem? Vocês me dão um retorno para mim saber se eu tenho que melhorar a linguagem ou o que eu tenho que fazer aí. Nós estamos apresentando uma palestra de teologia pura, o sermão profético, os primeiros anos que o Senhor Jesus chama de o princípio de dores. Então, tá melhor o som, amém, glória a Deus. Só vejo que a internet de alguns irmãos está caindo bastante, né? Talvez seja a nossa também, cai e volta, só a piedade, né? Então vamos lá. Agora, esse princípio de dores, a igreja estará presente? Com certeza, tá, meus irmãos? A igreja estará presente durante o princípio de dores. Ela vai chegar a ver a pessoa do anticristo? Ela verá a pessoa do anticristo. Ele se apresentará no cenário mundial. Saberemos que ele é o anticristo? A grande maioria de pessoas saberá que se trata do governador mundial, que se trata do arauto da paz mundial. Se isso vai acontecer ou não em nossos dias, ainda é segredo. Nós não sabemos. Pode se prolongar por mais 50 anos, mas tem um sinal importante que nós vamos estudar aqui no sermão profético. Cristo falou da figueira. Então, a figueira, ela está florescendo. A figueira está se evidenciando. E ela é um sinal muito presente de que na geração da figueira florescendo é que todas estas coisas acontecerão. Não perca, meus irmãos, as palestras de teologia pura, tá bem? Então vamos lá. O Cristo diz para nós aqui: não vos assustei, porque é mística que tudo isso aconteça. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Pestes, meus irmãos. A peste não é uma doença, porque doença existe desde que o mundo é mundo. Enfermidade desde que o mundo é mundo. Agora é o momento de nós lembrarmos aqui da origem satânica das pestilências. A origem diabólica das pestilências. E isso é para a exegese do Novo Testamento, tá bem? Isso é para a gente entender a origem das doenças. Jó. Lembra do livro do patriarca Jó? Quem foi que lançou nele uma peste, da planta do pé até o topo da cabeça? Foi Deus? Foi o diabo. O diabo colocou doença ou peste em Jó. Nos dias que o Senhor Jesus esteve aqui pregando o Evangelho, Ele ordenou: vocês vão curar os doentes. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, veio para salvá-las. Cristo não vai colocar peste em ninguém. Da onde virão as pestilências? Desses cavaleiros que estarão a serviço do governo do anticristo. É essa turma que está desenvolvendo pestilência nos seus laboratórios. Eles pegam um vírus e eles modificam o vírus geneticamente. O vírus da gripe, por exemplo. Aí vem o influenza. Aí vem H1N1. E você passa o ano inteiro gripado. E você que não quer ficar gripado, vai se vacinar. E você se vacina e continua gripado o ano inteiro.
você pegava uma gripe aqui e acolá, a cada 6 meses. Quando você é vacinado, você fica gripado uma semana sim e a outra não. Uma semana sim e a outra semana não. Que farsa é essa? Que fábula é essa? E de igual forma acontecerá quando chegar aí a vacina contra a atual pestilência que está aí varrendo a humanidade. Vejam só como a ONU está presente nesse cenário. Quando ela demorou para declarar a pandemia. E depois que declarou a pandemia, ela continua fazendo as suas vezes, tá bem? Lutando, inclusive, contra as nações que não querem admitir uma pandemia. Isso é um negócio que a gente tem que perceber. Profeticamente, Jesus falou da pestilência. Vamos continuar no Apocalipse, então, capítulo de número 6. Está escrito, lá no versículo de número 7. Apocalipse 6, 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem, vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. A nossa tradução diz amarelo, tá bem? No grego é um cavalo clorado, tá bem? Cor de cloro, tá bom? Quando o cloro ele cai em um tecido, ele vai desbotando esse tecido, tá? Então é um cavalo desbotado, um cavalo clorado, tá bem? Então, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Hades, ou o inferno na tradução em português, o Hades o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, que são as violências que nós estamos tendo aí. Essa espada aqui é essa guerra que a gente tem armado, essa violência doméstica, tá, meus irmãos? O pai contra o filho contra o pai, a esposa contra o marido, o irmão contra a irmã. Essa violência urbana do ladrão com arma na mão, que mata as pessoas. Então, a morte, ela mata com espada, com a fome, que é o cavaleiro anterior, com a peste, que é o que o Senhor Jesus disse, e com as feras da terra. Quer dizer, você tem aqui um cavaleiro que ele chega no cenário do princípio de dores, junto com o anticristo, junto com as grandes guerras, junto com a fome, e ele vai matando as pessoas. E o detalhe é, essas pessoas não têm salvação. Não é gente salva que está morrendo pelo cavaleiro da peste, pelo cavaleiro clorado. Não é gente salva. Não é Jesus quem está vindo buscar o seu povo. Não confunda as profecias, meus irmãos. Esses 4 cavaleiros aqui do Apocalipse, eles formam esta cavalaria que é para trazer aqui tempos angustiantes para todos os habitantes da terra. Detalhe, esse cavaleiro da morte leva as pessoas para o Hades. E o Hades não é o lugar dos salvos. O Hades é o lugar dos perdidos, daqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam Cristo, detestam a igreja, não têm o Espírito Santo, falam contra as Escrituras, deixam claro e evidente que detestam o Senhor Jesus e são atingidos por pestilências, são atingidos por esta fome que vai avassalar o mundo inteiro. As violências vão ser vítimas de violência e, tristemente, o Hades ele vem como uma caçamba atrás deste cavaleiro, sabe? É uma caçamba de lixo, um catabagulho, e ele vai recolhendo as almas que a morte vai ceifando. É isso que é chamado de o princípio de dores. Por que que a gente sabe que é o princípio de dores, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus disse, até onde que é o princípio de dores? Leia comigo aqui Mateus capítulo 24. Você que tem paciência de estudar, meus irmãos. Você que tem paciência de assistir o vídeo até o fim. Não somente tempo, mas paciência. Que Deus seja louvado na sua vida. Que o Senhor dê a você a graça de conhecimento da sua palavra. Vamos ver aqui a evidência de que os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte do princípio de dores.
nós vamos fazer uma divisão entre princípio de dores e a grande tribulação. Porque a grande tribulação é o período do governo do anticristo. Só que o princípio de dores é o estabelecimento desse governo. E como que esse governo do anticristo se estabelece? Através das guerras e das conturbações sociais. É muita gente morrendo. E detalhe, morrendo sem salvação, indo para o Hades, que em português é o inferno. Como que eu sei que isso é o princípio de dores? Acompanhe comigo aqui, Mateus 24. Eu vou ler a partir do versículo 4 para você ter uma ideia completa do princípio de dores. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Versículo de número 8. Até o versículo 8 surgem os 4 cavaleiros do Apocalipse: o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e o cavaleiro clorado, amarelo ou esverdeado. Essa cavalaria, eles vêm para poder preparar todo o cenário para o advento da besta do capítulo 13 de Apocalipse, a chegada do anticristo como sendo o governador mundial de todas as almas que estiverem naquele tempo. A igreja estará presente durante este princípio de dores? Sim, o Cristo disse para nós aqui, acautelai-vos que ninguém vos engane. Como assim? Quem pode ser enganado? Os discípulos do Senhor Jesus. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Quantos ungidos não estão surgindo aí? Quantos na televisão não estão advogando para si o direito de serem ungidos? Eu tenho a força. É o próprio He-Man. Irmãos, acautelai-vos que ninguém vos engane. Aliás, o mais seguro para você é fugir do He-Man de Jesus, tá bom? Da She-Ra de Jesus. Tem uma She-Ra aí na TV aí, que essa mulher aí, ela tem o poder do sol e da lua, tá bem? Cuidado. Tem um He-Man na televisão aí que usa até pano de saco, meu irmão, e fala em hebraico, conhece tudo sobre o judaísmo. Então tem uma turma aí de falsos cristos e falsos profetas, meus irmãos. Uns ungidos e um povo aí, é desses que o Cristo disse: acautelai-vos. E isso não é só aqui no Brasil não, tá bem? O Brasil está premiado com essas turminhas aí, mas é no mundo inteiro. O problema é quando a gente admite que eles realmente são o poder de Deus na terra. Sabe quem falava que era o poder de Deus na terra? Simão o Mágico. Vocês lembram? O Simão o Mágico, ele queria comprar o dom do Espírito Santo e oferecer uma fortuna para Pedro, para que ele tivesse o dom do Espírito Santo. Então, quem ficasse proclamando o poder de Deus na terra, está no mesmo espírito de Simão o Mágico. Acautelai-vos que ninguém, mas ninguém mesmo, ninguém vos engane. Não fiquem correndo atrás de profetas e nem de ungidos, nem de sinais e nem de prodígios. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, em sua teologia pura, ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Você não tem que seguir o sinal, é o sinal que vai te seguir. Amém? Que você dê glória a Deus por ouvir a palavra do Senhor Jesus, como está escrito no Evangelho. Então nós estamos no princípio de dores. Estamos vendo o cenário todinho sendo arquitetado para o advento do governo do anticristo. E a igreja vai presenciar. E por que a igreja vai presenciar, meus irmãos? Porque quando a gente está lendo aqui o Apocalipse, nós temos que ler ele por inteiro. E a igreja, ela se faz presente. Como eu sei que a igreja se faz presente? Quando eu abro o Apocalipse, capítulo de número 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu
servo. Então, é uma revelação de Jesus Cristo aos seus servos, para a igreja, para nós. Então, nós temos que ficar de sobreaviso para esse princípio de dores. Agora, o Senhor Jesus ainda fala para nós aqui o seguinte: acontecerão as pestes e terremotos em vários lugares. Bom, os terremotos, meus irmãos, os chamados abalos sísmicos, eles são recorrentes na história da humanidade. Existem grandes terremotos, mas através das armas climáticas serão provocados terremotos e maremotos e tsunamis. Quando esta arma ela foi testada no século XX, meus irmãos, tá? Vocês vão se lembrar, aí aconteceram grandes morticínios na história da humanidade. Na Indonésia, quando essa arma foi testada, meus irmãos, mais de 250 mil pessoas foram varridas do mapa de repente. Uma tsunami veio e engoliu a Indonésia. Você pode ver que nem se noticiou tanto assim, mas a arma estava sendo testada. As armas que provocam terremotos continuam sendo testadas. Agora, por ocasião do governo do anticristo, essas armas serão usadas em grande escala. Cada nação está fazendo a sua. E quem não tem arma, meus irmãos? Como o Brasil. O Brasil não tem esse projeto. O Brasil não tem essa arma climática. O que faz o Brasil? Ele é uma das pessoas, um dos países que vai se aliar com os países que tem. Quer dizer, ele vai se colocar debaixo do guarda-chuva dessas nações. E não somente o Brasil. As nações que não tiverem as suas armas climáticas vão entrar em aliança com as nações que têm. E para isso tem que pagar pedágio. Tem que pagar caro. E a vida vai ficar cada vez mais caro para que a gente possa pagar a conta desta arma que está sendo desenvolvida. O Senhor Jesus falou, terremotos, meus irmãos, muitos terremotos no mundo inteiro. Então quando vocês ouvirem falar, o Brasil não pode acontecer terremoto porque ele fica flutuando em cima de uma placa, e a placa tectônica do Brasil é uma placa única, diferente da placa dos Estados Unidos, que uma entra debaixo da outra. Cuidado com as lendas, meus irmãos, porque existem os terremotos naturais e existem os terremotos de guerra, que são provocados pelas armas climáticas. Então o que acontecerá com o Brasil? Ele está isento? Não, ele não está isento. Estão acontecendo ondas de furacões, tufões, relâmpagos, tempestades magnéticas aqui no sul do Brasil. E a gente não se acautela, a gente não se apercebe de nada disso. São os testes das armas climáticas que estão acontecendo. Bom, eu vou fazer aqui uma pequena pausa, tá bem? E dar tempo dos irmãos fazerem os seus comentários. Nós estamos quase chegando ao final.